Até os meus 15 anos eu tive percentual de gordura acima de 40%. E é por isso, na verdade, que eu estou aqui falando com vocês. Por isso que eu dediquei minha vida a isso. Sou muito feliz. Então, por essa conquista minha, clica no gostei, se inscreva aqui no canal, porque... sei lá, só porque é legal mesmo. E aí uma coisa que eu tive assim, dificuldade nessa época foi a questão da musculação e do obeso. Porque como que a musculação vai ajudar o obeso? Por que vai ajudar? Sendo que o peso vai cair mais devagar. Então, eu acho que dá para falar muito sobre isso aqui. Obesidade, primeiro de tudo, temos que resolver. Beleza. Quando você pensa em resolver a obesidade, você pensa em quê? O primeiro que vem na tua cabeça, perder peso. Já errou. Fala, pô, Leandrão, eu comecei a pensar agora, a primeira coisa que eu pensei tá errada. Tá, porque na verdade, pessoal, olha o que eu disse aqui no começo do vídeo. Eu era obeso porque eu tinha 40% de gordura. Eu não falei o meu peso pra vocês. Porque é o seguinte, porque Arnold Schwarzenegger pesava mais do que o que eu pesava quando eu era gordo. Um shape de pau. Então nós precisamos começar a entender de tudo que para você sair da obesidade não se trata de perder peso, se trata de abaixar percentual de gordura. Esse é o primeiro ponto. Agora, claro, você tem muita gordura no corpo. Então sim, o teu peso vai cair, fica tranquilo. Só que não deve ser a sua principal preocupação. Tem um aluno meu, Evandro, que ele perdeu peso, realmente. Só que ele perdeu o percentual de gordura muito mais. E ele não saiu ainda da casa dos 100 quilos, ainda. Só que o percentual de gordura dele já está 18%. Homens, 12 a 18, um percentual de gordura normal. Ele tem mais o que perder. Mas ele tem um percentual de gordura já de um cara considerado pela Organização Mundial da Saúde como magro. Se ele não tivesse feito musculação, ele tinha menos de 100 quilos, porque ele ganhou massa muscular nesse processo. Só que é o seguinte, o percentual de gordura dele seria maior. Ele teria, por exemplo, com 95 quilos, 23% de gordura. Ou seja, ele estaria mais gordo, menos saudável, motoramente mais fraco. Então, eu quero que vocês entendam isso. Obeso na musculação não só pode, como deve. Se eu sou gordo, aí você vai escrever no comentário, tá mesmo, Leandrão? Mas te dou-lhe uma, te quebro. Brincadeira. Mas se eu tô gordo e eu vou fazer uma atividade física, qual que é a primeira que vem na cabeça? Pô, Leandro, esse negócio de primeira eu já errei, mas eu vou falar. Corrida. Errou de novo. Por quê? É a primeira que vem à cabeça e é a menos adequada para quem tá gordo. Vai dizer, mas por quê? O gordo não tem que correr? Não, não. Você vai pegar uma pessoa que tá fraca, né? Porque ela nunca treinou musculação, então ela não tem força muscular. Ela tem força para fazer coisa básica e tal, mas força ela não tem. E ela tem muito peso. Pouca força e muito peso. Quem é que vai sofrer com o impacto? A articulação. Então é extremamente comum colocar o gordinho para correr. Ele começa a correr, está motivado, e ele vai e se machuca na articulação, começa a doer. Aí ele para. Se isso não fosse tudo, pega um cara que está gordo, é porque, sabe o que eu vejo muito? É só uma crítica muito pontual, tá? Não sou ácido assim, não. Mas eu vejo muita gente falando para gordo correr, sendo que ele nunca foi gordo. Tudo bem, obviamente, para ser professor bom, você não precisa ter sido gordo, né? Mas eu quero dizer o seguinte, para uma pessoa normalmente que faz isso não é um professor, né? É uma pessoa que não tem sensibilidade, porque um gordo, quando ele vai correr, ele não gosta, ele nem consegue correr. Ele vai fazer um pouco assim, falta respiração, o cara fica, vai, corre aí, meu, não pode caminhar não. Como é que não pode caminhar? Se a frequência cardíaca do cara tá batendo 190. Ele entrou em fadiga, acidose muscular. Então ele não vai conseguir continuar correndo. Aí ele desestimula, ele fala, esse negócio de correr não é pra mim. Caminhada é uma porcaria porque não faz efeito, então eu tô fora. Entende? Agora, na musculação, a gente não tem impacto. Então na musculação, nós conseguimos estimular o músculo, aumentar a força dele, gerar gasto calórico, que vai promover emagrecimento, sem ferrar a articulação. Então a gente faz tudo o contrário. Os dois gastam calorias. Em um eu tenho impacto e isso faz mal para a articulação. No outro eu não tenho impacto e não faz mal para a articulação. No aeróbico eu ganho pouca força. Na musculação eu ganho muita força. Então eu deixo minha articulação mais saudável. Ou seja, a musculação para o obeso é perfeita. E para o idoso também. Porque o idoso, mesmo que ele não for gordo, ele está
uma situação bem parecida. Só quero deixar claro uma coisa, tá? Impacto, galera, não é ruim. Impacto é bom. Existe um efeito chamado efeito eletropieso. Quando você aplica uma carga numa parte óssea, você deixa o seu osso mais forte. Então, o impacto ele é legal, só que o obeso tem uma limitação, um gargalo, que é a sua articulação. Depois ele vai fazer atividade com impacto, que é bom. Ou ele pode até fazer, dependendo do grau dele, juntamente com a musculação, mas aí ele dá uma maneirada. Porque ele já gasta caloria no treino, ele já está deixando o músculo mais forte com a musculação. E aí, no aeróbico, ele vai fazer ali uma caminhada, que vai ter impacto, só que é um impacto menor, vai ter um gasto, tudo tranquilo. Então, o manual do obeso para o emagrecimento rápido vai partir da musculação. Agora você vai me perguntar, devo fazer essa musculação com alta repetição e meio assim focado em resistência e tal? Não. Ele vai fazer musculação para hipertrofia. A hipertrofia faz ele ganhar peso. Então ele vai perder menos peso, só que ele vai perder mais gordura. Vou dar um exemplo. 10 quilos. Perdi 10 quilos. Ok. Se eu fizer musculação, eu perco 8. Por quê? Porque eu ganhei 2 de músculo. Mas eu perdi os mesmos 10 de gordura. Entende? Então, na verdade, a gordura que ele vai perder nos dois casos, com a musculação e sem, é a mesma. Só que numa ele ganha massa muscular. E por ganhar massa muscular, o peso na balança é 2 quilos a menos, por exemplo. Só que o percentual de gordura vai cair mais. Por quê? Percentual de gordura é em cima do peso total. Se eu tiver 100 quilos e 10 quilos de gordura, eu tenho 10% de gordura. Se eu continuar com esses 10 quilos de gordura, mas eu pesar 50 quilos, eu tenho 20% de gordura. Ou seja, eu perdi 50 quilos e dobrei o meu percentual de gordura. Agora, quem vai emagrecer mais rápido? É quem perde só 10 quilos e perde massa muscular nesse processo? Ou é quem perde os 10 quilos de gordura, mas ganha 2 de músculo? Na balança dá 8. Só que eu aumentei 2 quilos de peso magro, então o meu percentual cai muito mais rápido. Então você vai ser magro mais rápido com a musculação para a hipertrofia. A única coisa que você tem que entender é que o peso na balança não vai cair tão rápido. Só que isso não importa. Leandrão, mas e o IMC? Não, tá falando de coisa ultrapassada, que não serve. Não é mais importante isso. Todo mundo sabe hoje que o importante não é IMC. É importante para algumas coisas, tá? Claro, não estou desmerecendo também, mas não é importante isso para determinar se o indivíduo está gordo ou magro, se ele é saudável ou não. A gente vai ver percentual de gordura, nós vamos ver taxas, outras coisas. Agora, o IMC, galera, para quem treina, nem usa. Tem aluno meu que pergunta para mim, Leandrão, e o IMC? Eu falo, cara, nem lembro o que é isso. É um negócio que eu vi lá na faculdade. Não, brincadeira, eu sei o que é. Mas você não usa, isso aí você não usa. Não faz mais parte da vida de quem treina. Esquece IMC. Você vai focar agora em percentual de gordura. A balança vai nos ajudar, com certeza. É legal ver o peso caindo? Galera, falei, obeso. Eu quero ver o peso caindo, mas eu não posso deixar eu ficar ludibriado por isso. Eu vou deixar agora aqui uma coisa realmente importante, que é montando uma dieta para emagrecimento. Nesse vídeo que vocês estão vendo aqui do lado, tem tudo sobre isso. Então monta a dieta primeiro e treino de musculação para hipertrofia. Fica com esse vídeo.